Boa noite para você. Muito boa noite. Nas últimas semanas, voos com a vacina contra a Covid-19 da Pfizer chegaram em São Paulo. De acordo com o Ministério da Saúde, até a metade do mês de agosto, o Brasil deve receber mais 12 voos com doses desse imunizante. No total, são esperadas mais de 13 milhões de doses da vacina da Pfizer. Quando os imunizantes chegam ao Brasil, eles são enviados para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos, e de lá são repassados para todo o país. Sobre isso, hoje o Band Entrevista conversa com o coordenador do teste clínico da vacina da Covid-19 da Pfizer no Brasil. A gente recebe o médico Cristiano Zerbini. Doutor Cristiano, prazer em recebê-lo aqui no Band Entrevista. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado pela oportunidade de conversar com os seus telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, doutor. E é claro, não tem outro jeito da gente começar a não ser falando dessa possibilidade de terceira dose. Está em todo o noticiário a questão de estudos, do trabalho, a possibilidade de uma terceira dose de vacina da Pfizer, inclusive de outras vacinas. Vocês hoje, pelas informações e pelo resultado que se tem das vacinas aplicadas no Brasil e em boa parte do mundo, acreditam que esse vai ser um caminho ou o caminho vai ser realmente uma vacinação anual ou periódica contra a Covid-19? Já dá para falar? Olha, excelente. Eu acho que essa pergunta é muito importante e depois da divulgação de que pode haver uma terceira dose, a pergunta, tem bastante gente fazendo essa pergunta, essa sua pergunta é muito pertinente. Veja bem, nós estamos iniciando um estudo agora com a terceira dose da vacina da Pfizer. É um estudo, vamos colocar bem isso, é um estudo. No mundo, esse estudo terá 10.200 participantes, sendo que desses 10.200, 3 países vão participar: Estados Unidos, Brasil e África do Sul. Aqui no Brasil, nós teremos cerca de 800, um pouquinho mais que 800 participantes, né? E entre 800 e 900 participantes. Então, esse estudo será realizado em 2 centros de pesquisa. No Centro Paulista de Investigação Clínica, o local da onde eu estou falando, e o Hospital Santo Antônio, em Salvador, na Bahia. Nós teremos mais ou menos o mesmo número de participantes. Então, esse estudo começou ontem, né? Antes de ontem, na segunda-feira, né? Então, nós já temos alguns participantes que entraram no estudo, e esses participantes, um dos critérios de inclusão no estudo é ter 6 meses, pelo menos, após a tomada da segunda vacinação. Como vocês sabem, a vacina da Pfizer, você toma a primeira dose, espera 3 semanas e toma a segunda dose, né? Então, a vacinação completa são 2 doses. Nesse estudo da dose de reforço, da terceira dose, então, repetindo, os participantes têm que ter pelo menos 6 meses após a segunda dose, né? Então, veja bem, é um estudo para nós avaliarmos se há ou não necessidade de uma terceira dose, né? Pode ser que não haja essa necessidade, né? Então, é um estudo. Eu acho que nós não devemos afirmar ainda que há necessidade de uma terceira dose, seja ela da vacina da Pfizer, seja ela de outras vacinas, né? No caso, por exemplo, da vacina da Janssen, a gente não falaria terceira dose, mas uma dose de reforço. Então, talvez dose de reforço seja o termo mais adequado. Doutor, nós não sabemos ainda se isto vai ser necessário. Exatamente. Alguns estados norte-americanos, eles estão reduzindo esse intervalo entre primeira e segunda dose. O Brasil pode também seguir esta determinação, como o FDA fez nos Estados Unidos? A nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, também pode seguir essa determinação de reduzir pelo menos o intervalo entre primeira e segunda dose e posteriormente para a terceira dose também, doutor, ou não existe essa possibilidade? Veja bem, a diferença entre as primeiras doses, né, das vacinas que aplicam 2 doses, eu penso que nós devemos seguir os estudos que existem,
né? Então, há uma diferença, por exemplo, entre a distância da primeira e da segunda dose entre a vacina da Oxford AstraZeneca e entre a vacina da Pfizer. Mas é que isso provou que a melhor obtenção de imunidade é nesse intervalo, né? Eu vou te dar um exemplo do que acontece com a vacina da Pfizer, né? Quando você toma a primeira dose, entre a primeira e a segunda dose, 11 dias depois da primeira dose, você obtém uma efetividade de 11%. Perdão, 11 dias, 92%. Então, você veja bem, você tomou a primeira dose, já 11 dias após você ter tomado, você já tem uma proteção de 92%. Quando você toma a segunda dose, essa proteção, essa efetividade aumenta em torno de para 95% a 100%, uma efetividade muito boa. Depois de aproximadamente 6 meses após a segunda dose, há uma pequena queda dessa efetividade. Então, a gente fica mais ou menos entre 86% e 95%, né? Isso varia um pouquinho com as diversas regiões do mundo. Então, embora você tenha uma efetividade grande, você tem uma pequena queda em relação ao que foi conseguido após a segunda dose. Então, com base nisso, né, nessa pequena queda de efetividade, se pensou em uma dose de reforço, né? Então, é com base nesses resultados. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, viu, doutor? Porque o Band Entrevista faz a primeira parada e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a vacina da Pfizer aqui no Brasil. Nesta noite, o Band Entrevista conversa com o coordenador do teste clínico da vacina de Covid-19 da Pfizer no Brasil, Cristiano Zerbini. Nicolini. Doutor Cristiano, o senhor falava da efetividade de uma primeira dose da vacina da Pfizer, do qual o senhor coordenou os estudos e conhece melhor do que ninguém aqui. É um resultado muito positivo. E tem muita gente no Brasil achando que não, tomei a primeira dose, já tá bom, já segura, já faz parte e não tá voltando para tomar a segunda dose, seja da Pfizer, como seja das outras vacinas de 2 doses que estão autorizadas pela Anvisa e sendo aplicadas no Brasil. Gostaria que o senhor explicasse, mesmo que rapidamente, a importância de se concluir a imunização com uma segunda dose da vacina. Por que se tem segunda dose, né? Veja bem, de fato está ocorrendo o que você colocou agora. Algumas pessoas, pelo que a gente vê das estatísticas, muitas pessoas tomaram a primeira e não vão tomar a segunda, né? Ou deixam passar o tempo, não comparecem ao posto para tomar a segunda dose. Isso é muito, muito ruim, porque você veja bem, como a gente disse anteriormente, há uma queda da efetividade, né? E não é só isso. O que nós precisamos, veja bem, quando você toma a vacina, você faz anticorpos direitinho e depois vão algumas células brancas, os linfócitos, uma parte deles, eles ficam, vamos dizer assim, armazenados no nosso corpo como células de memória, né? Então, o que acontece? No futuro, você tem contato com o vírus, você já tem ali um exército de reserva para te proteger. E nós sabemos que nas vacinas que usam 2 doses, se você usar a segunda dose, você vai fazer um número muito grande de células de memória, né, que vão proteger o nosso organismo no futuro. Você veja bem, outras vacinas, da hepatite, a vacina tríplice viral, né, todas elas precisam de reforço. Por que a gente faz o reforço? Porque isso, como diz o nome, reforça a nossa imunidade, produzindo assim um número bem grande de células de memória que vão nos proteger no futuro, tá certo? Não são só os anticorpos que são feitos agora, são aqueles que vão ser produzidos num próximo contato com o vírus, né? Então, é importante, é muito importante que se faça a vacinação completa, né? Eu até vou aproveitar a oportunidade que
que a gente está tendo aqui de falar com seus telespectadores, para dizer o seguinte: não se preocupem com a dose de reforço neste momento, a terceira dose. O que a gente tem que se preocupar agora é ter uma vacinação completa. Não adianta só uma dose das vacinas que têm 2 doses. Se existem as 2 doses, elas precisam ser tomadas, senão a nossa proteção não será completa. Doutor Cristiano, eu gostaria de saber o porquê que a Pfizer ela é tão segura. Nos últimos relatórios disponibilizados pelo Ministério da Saúde, a gente teve dito lá que tem uma eficácia alta, uma segurança até para as grávidas e poucos efeitos colaterais. Quais foram os fatores que geraram uma vacina, digamos que tão boa para a população? Veja bem, essa vacina, a vacina da Pfizer, na verdade, o início, a criação dela foi na Alemanha, né? numa empresa chamada BioNTech. E depois a Pfizer se associou à BioNTech, então a gente tem a vacina BNT162b2, né? Atualmente ela se chama Comirnaty, tem um nominho assim próprio, né? Esta vacina é uma vacina nova, feita através do RNA mensageiro, né? Então, essa vacina, ela coloca no nosso organismo a mensagem para a gente fazer aquela espícula do vírus, né? Só que só a espícula, o vírus não está lá. A gente faz a espícula, então nosso organismo, o que ele faz? Ele faz anticorpos contra aquela espícula, né? Quando entra um vírus inteiro, o nosso organismo já está preparado para combatê-lo, né? Então, você veja bem, eu até acho que a gente podia fazer uma comparação. Você veja como aquela turma que luta boxe, né? O que eles fazem antes da luta? Eles treinam, tem aquele treinador que luta com eles, que a gente chama de sparring, né? Que usa aquela proteção na cabeça aí para não se machucar. Então, o lutador luta com ele, e é como se ele fosse um lutador, né? O que acontece? O sparring treina o lutador para a hora da luta, né? Quando chega na hora da luta, o lutador está bem treinado. É isso que a vacina faz. Agora, a vacina de RNA mensageiro, que é uma vacina muito nova, né? Ela realmente deu excelentes resultados. Ela é um grande estimulador do sistema imunológico. Doutor Cristiano, às vezes, diga. Aproveitando a sua presença, infelizmente, seria um papo que daria para a gente conversar muito. Eu gostaria de um último assunto aqui no Band Entrevista, que é a questão das variantes. Se fala muito agora da variante Delta, essas variantes que podem retomar a pandemia em alguns lugares do mundo, alguns números estão subindo muito. E aí, a vacinação, isso tem que fazer acelerar ainda mais a vacinação para se evitar isso? Preocupa vocês, cientistas? Preocupa. O que preocupa aqui no nosso país é que a gente precisa completar a vacinação. Em relação às variantes, eu diria o seguinte, aí a gente diminui um pouquinho a preocupação porque as vacinas pegam as variantes. A diferença é que a efetividade contra a cepa original, né, que começou tudo isso, né, a efetividade é grande. A efetividade contra a variante Delta é um pouco menor. Por exemplo, se você tem uma efetividade, uma proteção de 95% contra a cepa original, essa efetividade cai para 60%, 65%, 70% contra a variante Delta, mas pega a variante Delta. Agora, aqui no Brasil, embora a variante Delta cause um pouco de preocupação, eu diria que a gente tem que se preocupar mesmo com a cepa original, com a cepa brasileira. É por isso que nós precisamos nos vacinar. Todos os brasileiros precisam estar vacinados. Eu acho que esse é o principal recado que a gente pode deixar para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer imensamente a participação do doutor Cristiano Zerbini. Muito obrigado pela atenção ao Band Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. O Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com um encontro marcado com você aos sábados, agora a partir das 7 da noite. Lembrando, ainda tem reprise na madrugada de segunda-feira após o programa Show Business e você acompanha o Band Entrevista na íntegra no nosso canal no YouTube e também pelas nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, boa noite para você.